fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país, que se não abrirem o olho agora, amanhã será tarde demais. Não podemos abrir mão de mais essa garantia constitucional. Pois é, meus amigos, a coisa não tá fácil. O nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, o homem que botou o Brasil nos trilhos, agora é mais perseguido que um bandidinho qualquer. Após a condenação nesse circo jurídico chamado trama golpista e a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, pena que vinha sendo cumprida na forma de prisão domiciliar, um novo capítulo foi adicionado a essa história que, por si só, já causa revolta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tô de Olho BR, onde a verdade não usa tornozeleira. No último sábado, 22 de novembro de 2025, o sistema apertou mais o cerco e mandou prender o ex-presidente preventivamente. Motivo? Uma suposta tentativa de fuga que cheira a armação de 5ª categoria. O ministro Alexandre de Moraes, o maestro desse circo, alega que a tornozeleira eletrônica foi violada à meia-noite, segundo o Centro de Monitoração do DF. Qual a conclusão? Intenção de romper para fugir, diz ele, facilitada pela confusão da vigília convocada pelo filho. Vá, como se uma oração coletiva pela saúde do pai fosse um plano de evasão estilo James Bond. O único fato verdadeiro é que Flávio Bolsonaro convocou apoiadores para se unirem em vigília de oração pelo pai dele, como vocês podem ver no vídeo a seguir. A gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Flávio Bolsonaro chama a uma vigília pacífica e pronto, vira modus operandi de organização criminosa. Ora, lembremos que durante todo o tempo em que esteve preso, o Lula teve uma vigília diária na porta da PF. A chamada Vigília Lula Livre ficou a postos durante meses, sem prejuízo para o condenado. O senador Rogério Marinho comentou o absurdo dessa prisão. Eu acho que é uma coisa importante para ser dita às pessoas, né? A imprensa falou muito ontem sobre a questão da tornozeleira. Eu tenho certeza que a imprensa leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. São 17 páginas. Dessas 17 páginas tem um parágrafo sobre a tornozeleira. Um parágrafo. Ou seja, ele já havia decidido a prisão, né? Ninguém toma a decisão de 1h30 da manhã e de 6 horas da manhã a Polícia Federal está na sua porta. Existem 170 mil tornozelados no Brasil, pessoas que usam tornozeleira eletrônica. Eu desconheço qualquer um deles que tenha 24 horas de vigilância por câmeras e uma guarnição da Polícia Federal na frente da sua casa e outra atrás da sua casa. Nenhum tornozelado tem, inclusive drones. Então o que se acusa o presidente Bolsonaro é de um crime impossível, né? Como é que alguém que o próprio vídeo mostra, né, estava sob efeito de remédios, mexendo na caixa, não na pulseira, né, alegando que havia uma escuta ou coisa parecida, claramente sob efeito de remédio. Essa pessoa com mais de 70 anos, vigiado pela Polícia Federal de um lado e do outro, estava se dispondo a fugir e lembrar que as medidas cautelares que foram impostas foi num outro processo, um inquérito contra o filho Eduardo Bolsonaro. E quando o Ministério Público faz a denúncia, não denunciou o presidente Bolsonaro. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes não levantou essas cautelares. Não transitou em julgado o pretenso golpe de Estado, que na verdade nós acreditamos que não aconteceu. Mas mesmo assim não transitou em julgado. E o pior, dentro da sentença, dentro da decisão do ministro Bolsonaro, do ministro Alexandre, ele coloca em vários momentos que a reação dos filhos é patética. Patética é você considerar injusta a condenação do seu pai,
ou nós considerarmos injusta a condenação do presidente Bolsonaro, num processo em que claramente a vítima é o juiz, né? Em que não há, na nossa opinião, devido processo legal, em que pela primeira vez um ex-presidente da República é julgado diretamente numa turma do Supremo Tribunal Federal, na contramão da jurisprudência que ocorria anteriormente. E essa mudança do foro acontece em março de 2025, quando a ação contra ele foi feita em fevereiro, a denúncia foi feita em fevereiro de 2025 pelo PGR. Por isso que nós votamos contra o PGR. Porque o PGR, inclusive, entrou com a ação contra o presidente sem a legitimidade da extensão do foro que não havia ainda sido decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma série de problemas que precisam ser levados em consideração. Então, quando se diz que o presidente Bolsonaro está preso de forma injusta, não é só isso, ele está sendo, inclusive, censurado de forma injusta. Há mais de 100 dias se impede que ele fale, se impede que ele se comunique com as pessoas. E agora se antecipa uma pena de prisão, certamente por uma questão que não tem muito a ver com a questão da justiça. A primeira turma do STF, em decisão unânime, já manteve a prisão preventiva e rejeitou os embargos de declaração, confirmando as condenações e não atendendo aos pedidos da defesa de manutenção da prisão domiciliar. O presidente Bolsonaro deve seguir preso na Superintendência da Polícia Federal, algo que preocupa muito, principalmente devido à delicada condição de saúde do capitão, com complicações da facada, refluxo gastroesofágico, problemas cardíacos, apneia do sono e neoplasia cutânea. A defesa pede prisão domiciliar humanitária, invocando o Código Penal para quem está extremamente debilitado por doença grave. Flávio Bolsonaro comentou essa questão em coletiva. A rotina dela de ter ali, de preparar as coisas, de ir lá, de dar minha preocupação dela com relação à saúde dele, porque ela fez o relato dela que em várias noites a preocupação dela era o presidente Bolsonaro em função ali dos soluços broncoaspirar, enfim, que venha do estômago dele. Isso todo mundo sabe que gera complicações, inclusive podendo ser fatais. E ele está lá agora sozinho, sem ter ela ali para em algum momento mexer nele, arrumar ele numa posição na cama para evitar que aconteça isso. Essa é uma preocupação grande dela, que não parece ser a do relator, né, que está impondo de uma forma tão severa e cruel e ilegal e inconstitucional. Parece que a preocupação com a saúde do presidente Bolsonaro não existe. Então ela manifestou aqui muito a preocupação dela com essa parte em especial. Mas assim, a preocupação é isso, ele está dentro de um local fechado sozinho. Então se acontece alguma coisa que ele está inconsciente, não vai ter ninguém que possa acudi-lo, né? Pode ser tarde demais para acudi-lo. E a responsabilidade vai ser só de uma pessoa se isso acontecer, porque está todo mundo avisado, os médicos já avisaram, já provaram que ele tem comorbidades, ele tem problemas de saúde, a saúde dele nunca mais foi a mesma depois da facada por um integrante do PSOL. Então a gente aproveito aqui o espaço que a imprensa dá para reiterar a importância com relação à saúde dele, para tratá-lo apenas como um cidadão. Cidadão que tem direitos, que tem direito a viver, que tem direito a ter um tratamento digno. A nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais do PL Mulher do Ceará, dizendo que pediu para Jair Bolsonaro continuar firme. Hoje meu coração está com meu marido, com a minha filha, que sofre tanto por tanta injustiça. Eles quiseram calar a voz do meu marido em 2018, estão tentando calar a voz dele agora. Mas ele levantou um exército, ele deu voz a um exército de pessoas de bem da nossa nação, que se reergueram, que amam o Brasil, que entendem que a nação tem promessas do Senhor e que elas vão se cumprir. O inimigo não vai nos paralisar. Eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês que estão de pé, orando e intercedendo para que tudo venha se resolver. Muito obrigada, povo de bem. A verdade vai prevalecer. Aqueles que estão presos, injustiçados, eles vão ser livres. Deus vai restituir tudo que nós perdemos. Mas o que está por trás de todo esse circo em que os palhaços somos nós? Que querem ferrar com o Bolsonaro, não resta dúvida.
Mas chama a atenção todo esse processo no final do ano que antecede um ano eleitoral. Para nós, está claro que tudo isso visa dar munição para os adversários atacarem a direita ano que vem, dizendo que temos um presidente condenado e preso, e que ainda tentou fugir. E não podemos esquecer dos constantes escândalos de corrupção que voltaram ao protagonismo dos noticiários. O rombo do INSS, lesando milhões de aposentados, e agora o Banco Master, que sangrou o BRB em mais de 12 bilhões de reais. Vejam um comentário do senador Rogério Marinho sobre esta teoria e percebam que ela faz todo sentido. Pois é, eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que o Brasil, na época do PT, e é um DNA do partido, está voltando com as mesmas práticas, normalmente com os mesmos personagens, e nós sabemos qual é o final dessa história, né? Se gastar sem se preocupar com o que se arrecada, se aparelhar a máquina pública, os escândalos recorrentes. Então nós esperamos que a própria imprensa e a sociedade se debrucem sobre esses temas que de repente deixaram de ter a atenção da imprensa, né? E escândalos do vulto da questão do roubo de 8 milhões de aposentados, né? A questão ligada ao Banco Master, que sem dúvida nenhuma tem desdobramentos aí com vários personagens importantes da República. Eu acho que em algum momento isso tem que voltar à tona, somado com a questão dos Correios, né, que isso é um escândalo de proporções gigantescas. Aliás, este governo tem se notabilizado por sempre se superar, né, e o pior que se supera da pior forma possível, com um escândalo recorrente depois do outro. Agora eu quero saber de vocês. Acredita nessa fuga mirabolante ou é mais um pretexto para humilhar o capitão? Ou será que tudo não passa de cortina de fumaça para desviar a atenção de escândalos de corrupção bilionários que assolam o país? Comenta aí embaixo, curte, compartilha, vamos viralizar a verdade. Bolsonaro livre, Brasil forte. Até a próxima, fiquem com Deus.